quero meditar um pouquinho aqui na palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 11, a respeito do Jesus, o Salvador dos humildes. Todas as pessoas que for humilde de coração, e mesmo às vezes se as pessoas forem rebeldes e entrar pelo caminho da humildade, também será salvo em nome do Senhor Jesus Cristo. Que nessa manhã nós possamos ter uma meditação assim, muito abençoada, uma coisa assim que nós venhamos entender o conteúdo dessa palavra de uma forma especial, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus esteja aqui me dando essa inspiração, mas que também dá a você que está ouvindo, assistindo, a sabedoria de entender bem o conteúdo desta palavra. Jesus, Salvador dos humildes. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruído e as revelaste aos pequeninos. Olha que coisa mais linda ele falando, que ele revela as coisas aos pequeninos. Os pequeninos é aqueles que já aceitou ele como Salvador ou aceita a lei do Senhor no seu coração. Então, ele se torna um dos seus pequeninos. As pessoas humildes, as pessoas ricas, todas têm o direito da salvação. Mas, aqui está falando da pessoa humilde de coração. Aqui não está falando de dinheiro, aqui não está falando de nada, está falando de pessoas humildes, que aceita as doutrinas, os ensinamentos de Jesus. E ele disse assim: sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Sim, porque foi do teu agrado. Tudo que foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, quando o Senhor quer revelar o seu poder, a sua graça a alguém, aí a pessoa recebe essa graça, essa bênção do Senhor. Eu creio que no meu entendimento, ninguém não fica excluído de receber a palavra. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ser humildes, aceitar a Santa Palavra, aceitar os ensinamentos do Senhor Jesus, através da Palavra de Deus e através da bondade do nosso coração de acreditar na Palavra de Deus. Porque primeiro a pessoa precisa acreditar, porque se nós formos ensinar a Palavra de Deus, se for ensinar a palavra para alguém, e você perguntar para essa pessoa: você acredita na Bíblia Sagrada? Aí se a pessoa falar que não acredita, nem tem jeito de ensinar, porque ela é nosso manual de instrução e a gente precisa falar dentro dessa palavra, que é a Bíblia Sagrada. E aí então aí ele fala sobre os humildes. Quando a gente é humilde de coração, aí a gente aceita a Santa Palavra de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí ele ainda acrescenta assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, por isso que ele está falando que a gente tem que ser humilde para aceitar as palavras dele, os ensinamentos, e tudo isso que ele está ensinando nos leva sempre à salvação da nossa alma. Sempre a gente ter o direito de receber uma cura divina, de receber uma melhora nas finanças. Agora essa já é a parte material, a melhora nas finanças,
uma melhora no relacionamento das pessoas, uma com a outra, uma melhora assim, de entender melhor o seu familiar, porque muitas vezes hoje está faltando muito isso, está faltando o entendimento, a humildade, a compreensão e entendimento. Mas quando você entra por esse caminho aqui que Jesus está mostrando, da humildade, aí você consegue entender o que é que Jesus está querendo de nós. E ainda fala aqui no livro de João, capítulo 3, o verso 35, e ele ainda reforça para a gente aqui nesse versículo. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Você pode perceber? Ele amou ele de tal maneira que ele entregou a ele todas as coisas. Aqui no João 10, capítulo 10, versículo 15 também diz assim: assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. O povo de Deus são considerados ovelhas do Senhor. Então as pessoas têm que ser humildes na presença de Deus. Nesse momento também eu quero falar sobre o testemunho da minha vida para que eu pudesse entrar por esse caminho da pessoa humilde que serve ao Senhor há muitos anos, assim como eu estou, e tentando passar alguma coisa da palavra de Deus para vocês, para você ver como a gente entra pelo caminho da bondade e da humildade. O Senhor transformou a minha vida, o Senhor já me curou de várias enfermidades, sempre acreditando, porque eu acreditei, quando eu acreditei na palavra do Senhor, eu fui levada às águas do batismo, igual Jesus foi batizado, então eu fui levada às águas do batismo, o batismo por imersão, né? E a partir dali, todos aqueles pecados, aquelas coisas ruins que eu tinha cometido às vezes, pecado, às vezes até sem perceber, tudo aquilo foi jogado no mar do esquecimento e ali eu me tornei uma nova criatura. Eu tornei uma nova pessoa. Da hora que eu me levantei das águas ali, do batismo, eu me tornei uma nova pessoa na presença de Deus. Então, a palavra do Senhor Jesus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E quando a gente encontra essa palavra aqui que ele está falando sobre os humildes, o Salvador dos humildes, a humildade, a gente não pode confundir a humildade com uma pessoa assim que se sente às vezes desprezada, uma pessoa que se sente... Não, a humildade é a nossa aceitação. A única coisa que eu posso entender dentro de tudo isso é a nossa aceitação da santa palavra de Deus. Porque aqui ele ainda diz assim, por exemplo, a pessoa, se ela está cansada, se ela está oprimida, o Senhor vem e alivia. Foi porque, igual o meu caso, eu era uma pessoa assim, oprimida, triste, mas o Senhor me libertou, porque eu fui a Jesus Cristo. Eu aceitei a Ele para que eu pudesse ser uma ovelha do seu rebanho, entendeu? Então, eu gostaria também que você pudesse entender o que é aceitar Jesus no seu coração e ser uma ovelha de Jesus, ser uma pessoa humilde, uma humilde ao ponto de abrir o coração e aceitar Ele como Salvador da alma, porque muitas vezes as pessoas são rebeldes, muito rebeldes e sofrem muito. Eu tenho visto pessoas sofrer muito por rebeldia. Depois que eu compreendi melhor a palavra, que eu entrei pelo caminho da humildade e compreendi melhor a palavra do Senhor. Então a gente às vezes vê uma pessoa sofrendo muito, mas é porque não entrou pelo caminho da humildade, de ter Jesus no coração, deixar Ele trabalhar na sua vida, deixar Ele ser o Senhor da sua vida. E assim foi o que eu fiz. Eu deixei
o Senhor Jesus ser o Senhor da minha vida. Não é dizer a vocês que eu não vivo uma vida normal, uma vida que eu trabalho, cuido das minhas obrigações, mas eu tenho Jesus como minha prioridade. Por onde quer que a gente anda, quando a gente aceita Jesus, quando a gente tem Ele no nosso coração, Ele está sempre com a gente ali. No trabalho, o Senhor está ali. No coração, a gente está lembrando dEle. A gente lembra de outras coisas, das possibilidades do nosso trabalho, das responsabilidades, né? Mas sempre Ele é ali prioridade. Jesus Cristo é a prioridade dentro do nosso coração. Por isso que Ele fala, se você está cansado, oprimido, aí ele convida a gente. Vinde a mim, todos os que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. E Ele vem e alivia a gente de todo mal que às vezes venha nos perturbar de uma maneira muito grande. Muitas vezes eu me encontro, às vezes, triste com alguma coisa está me preocupando muito. O que eu faço? Vou, ajoelho ali no meu quarto, tem um lugar certinho onde eu ajoelho todos os dias para fazer oração. E ali eu converso com Deus, em nome de Jesus Cristo, peço o consolo do Espírito Santo. Já chegou o dia de eu estar orando assim, bastante oprimida com alguma coisa que precisa ser resolvida e eu não estou conseguindo. Então eu peço para o Espírito Santo, eu falo com ele assim, Espírito Santo de Deus, eu estou aqui ajoelhada em oração, te agradecendo, te louvando na beleza da sua santidade, mas estou precisando muito da tua ajuda. Estou precisando ser consolada. Assim como uma mamãe pega o seu bebê que está chorando muito, e vai aquela criança, a mãe vai e cuida daquela criança e agrada ela, acalenta ela, daqui a pouco ela já não está chorando mais. Assim também é o Espírito Santo em meu coração, em nossos corações. Em nome de Jesus, tudo que a gente está pedindo, em nome do Senhor Jesus, Ele vem e acalma o nosso coração de tal maneira que rapidamente eu já posso levantar ali de onde eu estou, porque eu já estou com um coração consolado, um coração em paz, porque a gente é uma ovelhinha do Senhor e Ele cuida da gente da melhor forma possível. Não precisa ter medo de falar com Ele, pode ter total liberdade de falar com o Senhor Jesus, com o nosso Deus, com o nosso querido Espírito Santo, através da oração, ter a humildade de pedir a Ele a ajuda, a confiança, e Ele vem, nos ajuda, nos abençoa, nos dá graça, nos dá vitória, a gente levanta dali consolado. Eu estou falando de mim mesmo, levanto dali consolada. Eu fico impressionada olhando o tanto que o Senhor é bom e o tanto que eterna é a sua misericórdia para com todos nós. A misericórdia dele é grande, porque eu fiz eu segui esse versículo que o Senhor fala aqui, ó. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Muitas vezes as pessoas pensam em fazer maldade com a própria vida, tirar a sua vida, e uma coisa que é muito precioso em nossas vidas, é preciosa a nossa vida, porque a partir do momento que a pessoa perde ela, acabou. Além de perder a salvação da alma, porque cometeu um fato desagradável, ainda perdeu a vida e não tem a salvação. Mas aqui a gente está direcionando as pessoas para que ore, para que busque a Deus, para que entregue a vida a Jesus Cristo, seja humilde o suficiente para receber a bênção do céu. A humildade, assim, o Senhor Jesus às vezes fala com a gente na palavra, a humildade de uma criança.
né? A criança, ela não tem aquela malícia, ela não tem maldade, ela tem uma criança, você vai agradar aquela criança, ela é uma criança humilde, você pode ver que ela é humilde, ela não quer fazer nenhuma maldade. Então o Senhor às vezes pede para a gente ser humilde igual uma criança. Ser humilde, compreender as coisas melhor. Não é querer fazer as coisas de criança, porque a cabecinha da criança, ela pensa diferente da pessoa adulta. Mas agir assim, com a bondade de uma criança. E é essa forma que eu estou entendendo essa palavra, que eu tenho feito na minha vida. Eu quero, nesse momento, fazer uma oração e um agradecimento a Deus por essas palavras que o Senhor me deu nesta manhã, por essa bênção que o Senhor me deu de falar com você, para que você também possa ser humilde, entregar a vida nas mãos de Jesus e procurar aprender melhor, conhecer melhor a palavra e para aprender a entregar o fardo pesado que você está carregando nas mãos de Jesus, para que Ele venha aliviar, venha trazer a paz, venha trazer tudo aquilo que você está precisando de bom na sua vida, você alcançar em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero agradecer ao Senhor este momento de meditação desta palavra com as pessoas que estiverem assistindo, que estiver vendo, que o Senhor possa esclarecer melhor no coração de cada um e que as pessoas possam entender realmente o conteúdo da Tua palavra, possam entender o objetivo de ser uma pessoa humilde na Tua presença, de ter o Senhor no coração, que o Senhor possa fazer um milagre na vida de cada uma dessas pessoas, assim como o Senhor fez um milagre na minha vida, que o Senhor possa também fazer um milagre na vida da pessoa que estiver vendo essas palavras que eu estou falando aqui, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Quero te agradecer e que todos tenham um dia muito abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.